1 Tessalonicenses, capítulo 5, abstende-vos de toda aparência do mal. Essa palavra abstende-vos, ela tem vários significados. É evitar, é fugir, é correr, privar. Existe muitos significados através dessa palavra. Então eu quero falar sobre isso, fugir da má aparência. Nós, como cristãos, fomos chamados para viver uma vida de santidade, viver uma vida no Espírito, fomos chamados para viver com Deus. E para isso é necessário a gente evitar todas as coisas, aquilo que vai trazer destruição para a nossa vida espiritual e até mesmo física. A Bíblia nos diz, sim, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. E o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário anda de redor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Nós temos que evitar tudo aquilo que vai trazer destruição para a nossa vida espiritual e física. Muitas pessoas que não observaram a palavra de Deus, ou observaram, porém não evitaram a aparência do mal, se deram muito mal. Até rimou aqui, né? Não fugir da aparência do mal, mas se deram mal. Vamos diretamente na Bíblia aqui pegar. Tem vários exemplos, mas eu quero pegar aqui de um homem que foi segundo o coração de Deus, Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, fala que Davi, ele não foi para a guerra juntamente com o seu exército para combater, lutar contra os seus inimigos. Davi então orienta Joabe para ele levar seu exército para lutar. E Davi deveria ir junto, mas Davi não foi junto. A Bíblia fala que ele acordou no período da tarde, levanta do seu leito e vai para o terraço. E chega no terraço, ele olha para tudo, ele depara então e olha e vê uma mulher tomando banho. E essa mulher é a Batseba, esposa de Urias. E ele olha para essa mulher. Ele deveria ter desviado o seu olhar, mas ele não desviou o seu olhar. Ele ficou olhando para aquela mulher, ele desejou. Jesus vai muito mais além disso, e Jesus diz no livro de Mateus capítulo 5, verso 28, digo, porém, se alguém atentar a uma mulher e a cobiçar, digo que já adulterou com ela. É muito forte isso. Nós temos que evitar toda a tragédia, temos que evitar tudo aquilo que vai trazer destruição para a nossa vida. Davi não se preocupou com isso. Para você ter uma ideia, como que um abismo leva ao outro abismo, como o salmista disse. E Davi então olhou para essa mulher, ele desejou e manda chamar essa mulher, e essa mulher veio até ele tem relação sexual com essa mulher, e aí despede essa mulher, e a passar um tempo, essa mulher então manda notificar Davi que ela está grávida. E Davi então, para ocultar esse grande pecado, ele comete um outro pecado. Ele deveria ter evitado isso lá no início. O gozo é rápido, o prazer da carne é rápido. Será que vale a pena a gente realizar a vontade da nossa carne para uma destruição moral e espiritual, entrar no colapso? Davi poderia ter evitado isso e não evitou. Ele vai e manda chamar Urias, que estava lá lutando contra os seus inimigos, junto com seus irmãos na batalha, e Urias então vem e escuta as orientações de Davi, porque Davi amou uma cilada, mandando que Urias fosse para sua casa, ele está com a sua mulher, e para que aquela criança que já estava no ventre, que for Urias, ia entender que aquela criança fosse o filho dele. Mas Urias não desceu para sua casa. E Davi tentou de várias formas, de várias maneiras, para fazer Urias ir para casa e deitar com a mulher. Ele não foi.
Davi então, o que ele faz? Ele escreve uma carta para Joabe e ele fala para Joabe: Joabe, coloca Urias em frente ao combate, frente contra os seus inimigos, e o exército de Israel recua e deixa ele lá para que morra. E Urias pega essa carta, inocente, nem sabe que estava levando a sua sentença de morte, e leva para Joabe, entrega para Joabe. Joabe lê a carta e faz como Davi mandou. E você sabe então que Urias morreu. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou. Davi, ele transgrediu contra Deus. Ele poderia ter evitado essa tragédia e não evitou. Ele cometeu vários pecados aqui. Primeiro porque ele não estava na guerra com os seus irmãos. Ele ficou ali no palácio. Ele ficou ali no seu reino. Ele ficou com a mente vazia. Há um ditado no mundo que diz assim, que mente vazia é oficina do diabo. Segundo, Davi cobiçou. E a Bíblia nos diz, nos 10 mandamentos, o último mandamento, o Senhor diz: não cobiçará a mulher do seu próximo. Terceiro, Davi, ele comete homicídio e tenta ocultar tudo isso. Mas nada que esteja oculto que não venha, nada que esteja oculto que não venha à luz. E Davi então, ele sofreu gravemente pelo esse ato que ele cometeu. E você sabe então que Davi, ele perdeu a sua própria família. Deveria ter evitado isso. Ele perdeu a sua família. Você vai ver que o seu lar foi destruído. Davi não tinha moral para conversar com seus filhos. Seus filhos não deram mais crédito para o seu pai. E os seus filhos cometeram vários pecados também. Repetindo mais ou menos a cena que Davi repetiu. Você vai ver que o irmão teve relação sexual com a sua irmã, cometendo incesto. O outro irmão mata o próprio irmão. Abisalão, depois que roubaram o reino de Davi, e no final da velhice do próprio rei Davi, o seu outro filho queria tomar o seu reino. Davi perdeu a sua família. Questão de minutos de prazer acabou trazendo uma tragédia para muitos anos. E muitos anos Davi sofreu. Será que vale a pena? Não é melhor a gente fugir da má aparência? Não é melhor a gente correr, evitar todas essas coisas? Pensa bem nisso. A Bíblia nos diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Vamos evitar toda essa aparência. Corra do mal, busque uma vida em santidade, viva para Deus, leve o seu lar para servir a Deus, e você e a sua família seja abençoado tremendamente pelo Senhor. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Tchau, tchau.